19 horas, 2 minutos, parabéns a toda a torcida do Botafogo. Terminou agora no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O Botafogo é campeão da Libertadores 2024, um título histórico. E a gente vai contar detalhes de tudo que aconteceu por lá. Um título conseguido com muito esforço, com muito sacrifício, porque o Botafogo perdeu um jogador com 40 segundos de jogo. Olha só. Imagens da festa da torcida do Botafogo, aí é General Severiano, né? Olha a lotação, torcida comemorando, uma fanfest promovida pelo clube. A galera em êxtase com a conquista inédita desse time que marca a história. Um time que jogou o melhor futebol do Brasil nessa temporada de 2024 e coroa com a primeira de talvez duas conquistas, né? Aí o Nilton Santos, olha, o estádio Nilton Santos também estava absolutamente tomado pelos alvinegros. Uma grande festa foi montada e, para a alegria de todos eles, terminou em festa realmente. Terminou em conquista, terminou em alegria, emoção, né? Todo mundo se abraçando, se confraternizando e tendo a chance de comemorar o título do Fogão. Parabéns a toda a torcida do Botafogo. O Botafogo, legítimo campeão da Libertadores, com todos os méritos, venceu o Atlético pelo placar de 3-1 e faturou essa conquista. Olha lá, o pessoal chorando, se emocionando. Um dia histórico para os alvinegros. Eric Faria, boa noite. Não dava para estar em melhores mãos esse título da Libertadores, né, Eric? Boa noite, bem-vindo ao Troca mais uma vez. Grande Nis, boa noite, Alex, boa noite a todo mundo, parabéns para o torcedor do Botafogo. De fato, é o melhor time da América do Sul e a final, conquistada como foi, ela ainda ganhou contornos ainda mais históricos e dramáticos, né? Para um torcedor daqui a muitos e muitos anos contar, lá em 2024... a gente conquistou uma Libertadores com um jogador a menos desde os 40 segundos do primeiro tempo. Foi uma atuação soberba do Botafogo, se você quiser levar o aspecto tático, o aspecto técnico, o aspecto físico, o aspecto emocional. Enfim, tudo que um time campeão precisa ter, o Botafogo demonstrou essa tarde contra o Atlético Mineiro em Buenos Aires. Coragem do seu treinador, que ao perder um jogador manteve a mesma equipe, com os mesmos jogadores ofensivos, sem precisar trazer o time para trás para poder suprir a perda do Gregóry, que é um volante muito importante, um jogador muito importante ao longo do ano. E eu fiquei pensando assim, se você falasse para um torcedor no fim de 2023, olha, você está sentindo muita dor, mas ano que vem você vai viver uma Libertadores com um jogador a menos e com a chance de ser campeão, talvez esse torcedor não acreditasse. Mas eu tenho certeza que hoje o coração alvinegro está em paz, porque tudo que sofreu em 2023 está pago com juros e correção e muito mérito, assim, porque é um timaço esse time do Botafogo, é um dos grandes times da história do nosso futebol. Sem dúvida nenhuma. E, Alex, futebol, né, é uma montanha-russa de emoções. O que viveram torcedores de Atlético e Botafogo nesta tarde, especialmente, porque, vejam só, com 40 segundos de jogo, né, primeiro que havia uma confiança total da torcida do Botafogo na conquista do título, por tudo que o Botafogo apresentou ao longo da temporada e por tudo que o Atlético não vinha apresentando nos últimos jogos, e a gente já vinha dizendo isso aqui ao longo das últimas edições do Troca de Passes. Mas aí, com 40 segundos de jogo, o Botafogo perde o Gregóry expulso, enquanto vocês continuam a ver aqui imagens do Nilton Santos absolutamente tomado pela torcida. As imagens são espetaculares. E aí, Alex, o torcedor do Botafogo fala, tudo acontece com o Botafogo. Na decisão, perdemos um jogador, vamos jogar o jogo inteiro com um jogador a menos. Aí o Botafogo, na sua resiliência, consegue o primeiro gol, consegue o segundo gol. Com 1 minuto do segundo tempo, toma o gol para diminuir a vantagem, né? O gol marcado pelo Vargas. E aí, apesar de tudo isso, o Botafogo consegue se manter com a cabeça fresca e levar um título, né? É só o jogador para dentro de campo administrar tudo isso e conseguir levar o jogo até o fim com a cabeça boa, não, Alex? Não é fácil. Boa noite. Boa noite, Felipe, Eric, não sei se o Eric Faria, como eles fizeram. Boa noite para todo mundo que está em casa. Boa noite para os botafoguenses. É chegada a hora realmente de tirar esse pessimismo, toda essa nuvem negra que acompanha até que se venha um título desse tamanho, com um enredo
tenso, como parece que tem que ser, mas enfim, não tem como ser fácil, um título inédito de Libertadores, e veio com um time realmente de um trabalho espetacular que eles fizeram, né? Desde que o John Textor chega, quem ele contrata, quem ele coloca, os jogadores que se vêm, treinadores que passaram e tudo que passou é algo que faz parte da construção para chegar nesse momento maduro, jogando com um a menos, cara, desde os 40 segundos de jogo. Não tem cientista que explica futebol, cara. Isso aí é impossível, né? Só que a maneira que esse Botafogo chegou realmente, esse Botafogo tinha cara de campeão, né? Jeito, você percebe que eles foram amadurecendo, foram crescendo. E é bonito, é gostoso de você ver essa história, né, cara? Então chega a hora para todo mundo e realmente a gente fica vendo a comemoração de alívio. Espero que ninguém tenha morrido, né, do Botafogo. Eu que sou do Rio de Janeiro e acompanho futebol carioca desde a minha infância, eu tô com 50 anos. O torcedor do Botafogo sempre foi um torcedor muito orgulhoso do seu passado, da sua história, né? Sempre cultivou a sua história, as tardes de Garrincha no Maracanã, depois o timaço que tinha Paulo César Caju e Gerson, e depois a era do gol do Maurício, e depois o Túlio Maravilha. Então, o torcedor do Botafogo, ele sempre cultivou a sua história, que sempre foi uma história riquíssima dentro do futebol. Mas eu vendo essas imagens de mobilização do torcedor do Botafogo, no Newton Santos, no General Severiano, a quantidade de torcedores do Botafogo que a gente viu em Buenos Aires e que lotaram o Monumental de Nunes, assim, eu me atrevo a dizer que hoje é o maior dia da história do Botafogo de futebol e regatas, cara. Não comparando ou tornando maior o que aconteceu no passado, como eu disse. O Botafogo é um clube que participou da formação do DNA do futebol brasileiro, né? O Botafogo se confunde com a história da seleção brasileira. Mas em termos de pujança, de mostrar para o mundo o que é o Botafogo de futebol e regatas, eu me arrisco a dizer que hoje, 30 de novembro de 2024, é o maior dia da história do torcedor do Botafogo, cara. Olha essas imagens que a gente está vendo no Newton Santos, em General, o que vai acontecer em Buenos Aires, sabe? É algo assim pra gente emocionar, cara. É impactante, cara. Eu pude participar de 2 inéditas, cara, e você vê realmente a transformação. Eu costumo falar desde lá. Essa conquista da Libertadores, ela é libertadora, realmente. Porque o orgulho de torcer pro seu time você tem, mas passa a ficar maior. Você passa a ver mais camisas novas, renovadas, porque aquele torcedor mais antigo ou o torcedor mais novo, então você consegue abraçar todo mundo. É algo que parece que eles não acreditam ou não vão acreditar que está acontecendo. Abre-se um portal pro torcedor do Botafogo, sabe? Era um time que olhava muito para trás. Sim. Eu acho que esse título, a partir de agora, você vai continuar olhando para trás, mas agora você tem um caminho para olhar para frente, sabe? É algo muito grande que está acontecendo na história do Botafogo esse dia de hoje. Não, e tem outros significados também, porque esse título não fala só sobre 2024, ele diz muito também sobre 2023, Sim. sobre todo o sofrimento que o torcedor do Botafogo passou em 2023. Cruzes, cara. Foi incrível o que aconteceu, o derretimento do time na reta final do Campeonato Brasileiro, um título que estava praticamente ganho. O Botafogo chegou a ter 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. E o torcedor foi vendo aquilo como areia escapar pelas mãos. Castelo o título, de areia, né? O título foi se esvaziando, se esvaziando. Para quem não torce pro Botafogo, passou esse tipo de sofrimento, de incredulidade. Você fala, não é possível. E aí a impressão que dava pro torcedor do Botafogo, né, imagino eu, não ganhou esse ano, não ganha nunca mais. Porque esse ano estava ganho. E aí vem 2024, o começo do ano do Botafogo é muito ruim. O Botafogo faz partidas ruins no início do ano, não engrena. Pesado, né? Tava pesado com o Thiago Nunes, a coisa não vai. Aí chega o Arthur Jorge, vai começando a colocar os tijolinhos no lugar, vai começando a acertar a casa, a coisa começa a ficar mais bonitinha, a casa começa a tomar a cara. E aí o Botafogo chega, né, depois de tudo que aconteceu ao longo da temporada, chega no momento, que é esse que a gente está vivendo agora, em que o torcedor estava aflito com a seguinte possibilidade. E se o Botafogo, que está próximo de 2 títulos, não conquistar nenhum dos 2? Porque era uma possibilidade real. O Botafogo poderia ter perdido para o Palmeiras na terça-feira, o que deixaria o título brasileiro muito mais distante, e poderia ter perdido a final da Libertadores hoje para o Atlético. O que seria esse fim de ano para o Botafogo? Mais um ano de um sofrimento extremo. Mas, ao contrário, o Botafogo já fatura o primeiro título, tirou o peso das costas. E outra, Felipe. Se vier o brasileiro, né, é um plus.
né? O torcedor já está satisfeito com a Libertadores. É claro que eles querem ganhar o Brasileiro também. E vão jogar leves. Vão jogar super leves e tranquilos, mas com a obrigação de garantir um título desse tamanho já... O que abre de possibilidades, como eu estou te falando, para o futuro do Botafogo. O Botafogo já está em 2 mundiais agora. É verdade. Agora, em dezembro, já disputa o Intercontinental. Dia 11 tem jogo. Jogo contra o Pachuca, do México. E já está no Super Mundial do ano que vem da FIFA, que será disputado nos Estados Unidos. Enfim, é um dia, assim, muito marcante. O torcedor do Botafogo, primeiro, tem que celebrar a conquista, tá? Celebra, faz tudo o que tem que fazer, não dorme mais essa noite, não dorme amanhã, comemora, e, enfim, vai até quarta-feira, se for possível. Não dá pra falar pra fazer nada com moderação. Nada com moderação. Vai até quarta-feira contra o jogo, no jogo contra o Internacional. Só não morre, gente, pelo amor de Deus. E aí depois pensa nos mundiais e tal, mas, assim, é algo muito grande que está se abrindo pro Botafogo. Muito grande, assim. E muito grande porque todos que estão aí também, se a gente for olhar essa história desse recente 20 e tantos anos do Botafogo, todos esses profissionais que foram convencidos, escolheram estar no Botafogo, que às vezes falam, é o dinheiro. Não, você também escolhe realmente projeto. A gente fala em projeto sempre, parece uma palavra vazia, mas é o projeto de uma ressurreição, assim, de uma reescrita de uma história que esses jogadores foi importantíssimo, cara, deles passarem aqui. Então, a capacidade de trabalho desses homens, mulheres que estão ali participando, que tem nessa estrutura, acaba sendo gigantesca e importantíssima para todo mundo. Sem dúvida. Daqui a pouco iremos a Buenos Aires, né, ao vivo, lá estão os nossos companheiros para trazer todos os detalhes, direto da capital argentina, com tudo o que eles sentiram de perto, né, a emoção do torcedor e tudo mais. Convido vocês aí de casa também a participarem com a gente, né, por meio da hashtag Troca de Passes lá no Twitter, no X, hashtag Troca de Passes. Mandem as suas mensagens pra gente, vocês, torcedores do Botafogo, que estão em êxtase, espalhados por todo o Brasil e por todo o mundo, né, muita gente está lá em Buenos Aires ainda, para comemorar junto com toda a torcida lá pertinho do Monumental de Núñez, espalhados pelos bairros de Buenos Aires, né, que vão estar tomados pelas camisas alvinegras, torcedores do Botafogo comemorando esse título inédito. Convido a vocês, então, a participarem com a gente da hashtag Troca de Passes. Você, torcedor do Galo, né, porque agora é uma ressaca grande para o torcedor do Atlético, né? Além da perda do título, porque esse título era o que estimulava o torcedor do Galo ao longo desse final de ano, que, convenhamos, é um final de ano ruim do Atlético. Melancólico, né? Melancólico. Chegou em 2 finais, é verdade. Perdeu as 2 contra Flamengo e agora Botafogo, mas o futebol do Atlético foi muito ruim ao longo desse final de temporada, né? E são 11 jogos sem vencer e agora sem mais nenhuma possibilidade de título em 2024. Então tem muito o que pensar para 2025. Pensando numa frase que o Alex falou agora há pouco, né? Que a ciência não consegue explicar o futebol. Quem fez o último gol da Libertadores, cara? O Júnior Santos, que foi o artilheiro da Libertadores e que, muito por causa do futebol dele, o Botafogo está nessa final de Libertadores, né? Porque no momento mais difícil da temporada, como vocês disseram, lá no início da temporada, foi o Júnior Santos que carregou o Botafogo nas fases da pré-Libertadores, até a chegada dos reforços, até a adaptação do Luiz Henrique, né? E foi o Júnior Santos que carregou o time mesmo nas fases preliminares. Ele era o grande jogador do Botafogo, né? Grande jogador. Eu não posso, a gente não pode deixar de falar, porque quando sai o Thiago Nunes, e de verdade eu falo, não é porque é meu amigo não, mas o Fábio Matias, ele também participou de uma maneira importantíssima nessa pré. A transição foi difícil ali. O início da Libertadores daí foi ruim, para a chegada do Arthur, mas ele é um dos responsáveis também, porque vinha muito ruim, muito triste, muito pesado, e ele conseguiu ajudar. Pelo menos botou... ajudou a classificar realmente para a fase de grupos, com esse momento espetacular do Júnior Santos. Então tem que ser falado também. Júnior Santos, então, termina inclusive como artilheiro. Que prêmio para ele, né? Porque estava fazendo uma temporada espetacular. Luiz Henrique foi eleito craque da Libertadores, né? Tem uma lesão grave, demora a beça a voltar ao time, né? Sofre um pouco com a falta de ritmo nesse retorno e acaba sendo coroado com um gol de mérito absoluto e total dele. Ele já tinha tentado 2 minutos antes uma jogada parecida, né? A bola estava na bandeirinha do escanteio, 2 marcadores em cima dele, ele poderia ter tentado parar a bola ali, ganhar tempo, proteger um escanteio. Ele dá um drible de letra ali, né, no meio dos 2 jogadores, sai com a bola, tenta o passe para o Matheus Martins, o passe é interceptado e a bola sobra para ele. Ele empurra para a rede. E é o maior placar das finais únicas, desde que a Libertadores passou a ter esse critério, né, esse regulamento de ter um jogo só. Foi a primeira vez que um time fez 3 gols na final, né? A gente tinha tido a primeira, Flamengo e River Plate 2-1, depois Palmeiras 1-0 no Santos,
Depois Palmeiras 2-1 no Flamengo, depois Flamengo 1-0 no Atlético Paranaense, ano passado Fluminense 2-1 no Boca e agora que é mais comum, na verdade. 3-1 Botafogo no Atlético Mineiro. Então foi a primeira vez em um time com 10. Pois é, isso é o mais impressionante. Não, é impressionante, porque o que tem de encanto, né, nesse enredo todo é essa questão da formação do elenco, a característica desses jogadores e a capacidade, porque o Júnior Santos, se a gente for olhar, ele foi sempre importante para o Botafogo, só que ele se descobriu também, se transformou num protagonista de um tamanho que hoje ele estando como suporte, e ainda mais aquela questão que o Marlon Freitas falou ontem sobre a questão de não ter vaidade, é todo mundo pensando no coletivo. É dessa maneira que acontece. Não tem nada a ver com o Atlético não pensar no coletivo, gente, não é isso. São grupos diferentes, aonde o Botafogo tinha, na sua totalidade, todo mundo jogando bem, e o Atlético, né, nesse sentido, nem tanto o Hulk se sobressaindo muito mais, junto com o Everson, mas as opções que o Botafogo acabou encontrando, e ainda sendo tão bem comandado pelo Arthur, que ele realmente é um cara que falou, poxa vida, a gente não conhecia, tinha aquele trabalho no Braga e tal, mas o que ele já chegou... Ele mesmo falou ontem que era o maior jogo da vida dele, da carreira dele, né? É espetacular. E a gente ainda vai falar muito ao longo da semana, durante muito tempo, da parte tática desse jogo, mas claro, o que pareceu é que era um time que sabia exatamente o que precisava fazer para ganhar a final, e o outro de forma muito aleatória, na base da individualidade, do acaso, de uma bola alçada na área, de um cruzamento, de um rebote que pinga ali, que pinga ali. Faltando um pouco de ideia, né? Um pouco de faltou muito repertório. E o Botafogo, cara, você viu que o Botafogo sabia exatamente do que precisava, e mesmo com um jogador a menos, com uma posse de bola 3 vezes menor, todas as vezes que foi, machucou o Atlético. Quando a gente está no campo, você percebe aonde que está essa fragilidade. Então, você percebe se o cara ele vai ser agressivo em você nesse setor ou não, se ele vai ser pressionado um pouquinho, ele vai voltar a bola para trás. Então, toda essa leitura o Botafogo fez. Claro que numa final, quando o Atlético faz aquele gol no iniciozinho do segundo tempo, se abre uma possibilidade, porque você tem 10, bate uma tensão, cansaço mental, físico, enfim, muita bola na área. O Hulk pegou uma bola que chutou, o John fez uma defesa, teve uma outra bola que o Davidson cabeceou para fora. Vargas teve duas chances muito claras. Mas assim, era tudo muito meio aleatório, assim. A segunda chance do Vargas foi na base do cansaço, eu acho que do Adrielson, já que já estava esgotado, atrasou uma bola mais fraca pro John. Esperando pela individualidade. Esperando pelo acaso, pela individualidade, e bola no Hulk, né? Bola no Hulk. Só que o cara com 38 anos, uma hora a perna, por mais forte que ele seja, uma hora a perna pesa, ele que criou as melhores chances praticamente, né? Participou de 95% delas. É quase como sempre. E o Arthur foi muito cirúrgico nas mexidas também, né? Muito bem, a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco, enquanto a gente está ainda acompanhando essas imagens para mim é que são as mais espetaculares de tudo, cara. Não é jogo não, hein? Não tem jogo no Newton Santos. Olha, as arquibancadas cheias, o gramado absolutamente tomado. Isso, cara. Olha que coisa linda. Moleque chorando lá. Cara. Imagina o orgulho, cara. Que emoção de tanta gente, Para tudo isso, você vê o que é o encanto de você passar a torcer para um clube, e para um clube ainda que naturalmente não vinha vencendo, que tava toda essa fama de nuvem negra, e você vê essas crianças, né, vestindo a camisa e podendo viver isso daí, é espetacular. O Botafogo agora disputará o Mundial de Clubes, né, o Super Mundial da FIFA do ano que vem. Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras. Vou puxar a sardinha aqui pro meu carioquismo, hein? Qual é? Terceiro título seguido do futebol carioca, hein? É verdade, né? Verdade. Fluminense, Flamengo e Botafogo. E os 3 estarão no Mundial de Clubes do ano que vem, o grande Mundial. Tomara que dê tempo desses jogadores permanecerem até lá, pelo menos, para depois ter um desmanche, uma troca, né? Eu acho que o projeto do Botafogo é muito sólido, por mais que hoje possa perder uma ou outra peça, você vai ter condições, né, de... E os caras vão querer pro Mundial, né? Mas eu acho que uma ou outra venda não vai ser... Eu acho que o mais importante é você manter o Arthur Jorge hoje. Que me parece um cara com muito domínio da situação, e os jogadores confiam demais nele, assim. E outra coisa que dá para confiar é na questão do scout, né, cara? Os analistas de mercado do Botafogo são super competentes, que já deve ter gente na agulha aí. Porque eu acho que, assim, essa questão do Arthur Jorge, ela foi tão importante, porque você vê o Júnior Santos, o Tiquinho, caras que se identificaram com o clube, foram muito importantes. O Tiquinho ano passado, o Júnior até esse ano. Poxa, vieram logo ali depois do acesso. Aceitaram a reserva numa boa também, não criaram nenhum tipo de mimimi, de problema. Respeitaram isso que eu falo da liderança do Arthur, de uma maneira que fez todo mundo entender que o time tá jogando. O Tiquinho hoje não entrou em campo, cara. Não. Sequer entrou. O Adrielson voltou do Lyon e sabia que ele hoje seria um reserva.
acabou jogando pela lesão do Bastos, mas ele, ano passado, foi um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro, chegou à seleção brasileira, foi pro Lyon, mas voltou para ser uma opção. E aceitou numa boa, sabe? Então, eu acho que isso tudo faz parte de um processo de liderança do falando técnico, do Tiquinho, você junta também a história daquilo que ele passou ano passado e tudo, cara. Isso aí é uma redenção para todo mundo. Pai, né? É um tamanho de um desbloqueio emocional gigantesco. Nossa Senhora. Vamos ver um pouco mais, vamos falar um pouco mais sobre a bola rolando, né? Sobre o que foi o jogo de hoje, com os números da partida, para vocês verem aqui. Os números são estarrecedores aqui. E isso acho que deve deixar o torcedor do Atlético ainda mais ressabiado, né? Posse de bola, até que terminou menos pior, chegou um momento que estava 80-20, né, para o Atlético. Terminou 66% a 34%. Passes trocados, 567 do Atlético contra 146 do Botafogo. Passes certos, 89% do Atlético, só 60% do Botafogo. Com um jogador a menos, acaba errando muito mais, entregando a bola de graça, né, para o adversário. Finalizações, 20 do Atlético, 7 do Botafogo. No gol, só 4 do Galo. Contra 3 do Botafogo. Os 3 no Botafogo, gol. Exatamente, as 3 bolas que entraram. O Everson não fez nenhuma defesa hoje. Escanteio 6-0 para o Atlético, impedimentos 2-0, desarmes 10 do Atlético, 8 do Botafogo, 4 cartões amarelos para cada lado e 1 cartão vermelho para jogador do Botafogo, exatamente o Gregori, a 40 segundos de jogo. Agora, estou imaginando o alívio do Gregori, né, com o título do Botafogo, que imagino eu que vai pagar o bicho, vai dividir entre os outros jogadores, né? Porque imagina se o Botafogo perde o título, né? Cairia muito na conta do Gregori. Porque... Semana que ele viveu, né? Ele faz um gol importantíssimo na terça-feira contra o Palmeiras, né? Abrindo o caminho daquela vitória maiúscula. E agora recebe um cartão vermelho a 40 segundos de jogo, né? O Gregori tem feito uma temporada brilhante, uma temporada espetacular, tem jogado muita bola. Mas acabou infantilmente, né? Um lance que não pode acontecer, né? Numa decisão de Libertadores com 40 segundos. Ele tem uma voadora, né? Com muita força, atingiu o Fausto Vera e acabou expulso, né? Imagina, olha a foto, né? Pega direitinho ali. O famoso pé do ouvido, né? O pé no ouvido, nesse caso. Ouvido, né? E acabou sendo expulso com 40 segundos. Que alívio, hein, Alex? Imagina como ele deve estar agora, muito mais feliz do que os outros todos os jogadores que participaram do jogo. Não, esse momento deve ter sido cruel, a gente tem certeza para ele, de ficar lá no vestiário, que fica os roupeiros ali, né? Porque na Libertadores a maioria pode ficar no banco, né? Uhum. Ele ficar ali esperando até que o Botafogo fizesse realmente esse primeiro gol, lógico que depois segue, mas de terminar ganhando de 2-0, poxa vida, melhorou muito, mas esse período ali desumano que ele passou... Deve passar muita coisa na cabeça, né? Porque assim, esse tipo de jogo, ele pode te transformar em herói e heróis, ou pode também te transformar em vilão, né? É algo pesado, né? Então, o que ele deve ter passado ali não deve ter sido fácil, não. Não, muito pelo contrário, né? Deve ter ficado muito apreensivo com tudo que aconteceu durante o jogo. E um título do Botafogo que também valoriza a campanha que o Botafogo fez, né, ao longo de toda a Libertadores. Um time que saiu da fase eliminatória, né? Portanto, antes da fase de grupos, consegue passar por 2 adversários, um deles brasileiro, né, eliminando o Bragantino, até chegar na fase de grupos. E aí, vale lembrar, né, meus amigos, que o início da Libertadores na fase de grupos do Botafogo foi terrível. 2 derrotas seguidas, né? O Botafogo perde pro Júnior Barranquilha, né? No Nilton. No Nilton, exatamente. Depois é derrotado no segundo jogo pro Universitário, LDU, né? LDU, exato. E aí... Foi a estreia do Arthur Jorge até na Libertadores. Pois e aí parecia que a primeira fase seria o ponto final do Botafogo. E o Botafogo se classifica, né, sem precisar da última rodada da fase de grupos. Consegue uma classificação antecipada na penúltima rodada da fase de grupos. E o que seria um golpe duríssimo se eles não se classificassem. No projeto. E a gente tem que lembrar que o Botafogo deixa pelo caminho no mata-mata 2 gigantes brasileiros. É isso Palmeiras nas oitavas e São Paulo nas quartas, né? E tem uma atuação, talvez a atuação mais espetacular de toda a Libertadores, contra o Peñarol no primeiro jogo, quando ganha de 5-0. Talvez seja a grande atuação de um time na edição da Libertadores esse ano, né? A força mental dessa equipe para lidar com tudo, vindo do ano passado, quase não classificar na primeira fase, eles tiveram que ser gigantes. Chegaram jogadores importantes, mas eles também chegaram mais frescos,
Mas eles chegaram num ambiente onde realmente carregava uma nuvem negra ali que era muito pesada, né, cara? E essa semana, especialmente, né? Uma semana para o torcedor. 2 vitórias por 3-1 para sempre, né? É isso. Uma vitória contra o Palmeiras, que naquela altura tinha a vantagem no Campeonato Brasileiro, né? Se o Palmeiras ganha do Botafogo, praticamente ficava com o título, porque ele teria 3 pontos a mais e uma vitória a mais. Né? Então ele teria que... Teria uma vitória de ser campeão. Exato, ele precisaria de uma vitória em 2 jogos para ser campeão. E o Botafogo vai no Allianz Parque cheio e vence o Palmeiras por 3-1, se recolocando de novo como favorito para a conquista do título brasileiro. E vence a Libertadores contra o Atlético Mineiro em Buenos Felipe, Aires, olha que coisa interessante, né? Quando um time é muito bem armado, né? Se a gente voltar terça-feira contra o Palmeiras, no momento em que o Marcos Rocha foi expulso, o Botafogo acabou com o jogo. É verdade. Aproveitou a vantagem de ter um homem a mais. Fez o segundo gol, quase fez o terceiro, depois o Adrielson fez o terceiro, acabou o jogo, botou o jogo no bolso. E hoje, ao contrário, ele teve um jogo a menos e não ficou tão desconfortável como o Palmeiras, por exemplo, ficou naquele momento que perdeu o Marcos Rocha. Então, o que mostra como esse time do Botafogo sabe jogar em diversas situações e que é um time muito bem armado, né? E que os jogadores confiam muito no que o técnico tem que fazer e o técnico sabe o que pode tirar de cada jogador, né? Porque quando ele perde um volante e mesmo assim ele não mexe no time, cara, e o Gregory é o primeiro volante, é o cara que, resolve os problemas defensivos muitas vezes, e ele traz para cá o Luiz Henrique, ele traz o Marlon Freitas para a linha dos zagueiros, né? Compacta o time e tá ali, tá tudo bem. É porque seria muito simples ele tirar um dos homens de frente Savarino, e colocar, por exemplo, e botar o Danilo Barbosa, né, para controlar um pouco mais, mas não, ele reorganiza o time em campo com os mesmos jogadores. Uma prova de coragem também, né, Alex? Porque ele não faz o teoricamente mais usual, né? Ele opta por permanecer com os mesmos 10 jogadores em campo, né, depois da expulsão do Gregory, e o Botafogo praticamente não sofreu. No primeiro tempo, o Atlético chegou 2 vezes próximo à área do Botafogo ali com algum perigo, em 2 chutes de fora da área do Hulk. O Atlético não teve nenhuma ação de grande perigo dentro da área do Botafogo, mesmo jogando o tempo todo com um jogador a mais, né? Prova da eficiência do Botafogo para marcar sim, mas também da extrema incompetência do Atlético para atacar o Botafogo com o jogador a menos. Até assistindo o jogo lá em cima, a gente conversando, né? E aí eu até falei, não, isso aí só traz o Almada, porque ele pode fazer, ter essa característica. E pelo futebol que esse Atlético estava jogando, era uma melhor opção, vamos dizer, numa final, para que se perdesse um jogador tão importante de marcação para ter. Porque o Atlético, do lado esquerdo de ataque, beleza, ele tem lá o Arana, que não vem bem, né, e acabou não fazendo um bom jogo. Só que desde os outros dias a gente conversando, é centro-direita de ataque do Atlético, principalmente por causa do Hulk, o Scarpa, enfim. E ali ele acabou realmente tomando conta dessa questão, porque a hora que você faz essa mudança, toda mudança você espera que vai dar certo. Mas só que ali ele foi muito bem nesse sentido de coragem e de domínio do que ele tem dos caras, e de os caras também assumirem isso, né? De que você tem. Aí vai transcorrendo um pouco o jogo, você vai vendo, opa, eu acho que nós acertamos nesse sentido. Porque a hora que ele traz o Marlon, ele não traz o Marlon só para ser um zagueiro, mas de vez em quando ele saía caçar quem? O Hulk. Ele ajudava a tirar aquele espaço ali, né? Então ele foi muito bem e a execução dos jogadores foi melhor ainda. Que partida, aliás, que temporada fez o Barbosa, mas hoje especialmente, né? Depois da expulsão, se impõe de um jeito incrível em campo, assim, né? Ele não é um zagueiro rápido, mas ele tem um posição. Falar que é o tipo do jogador vagabundo, que a gente quer gosta da bola, de ter quer da do bola. Lado, lógico, joga firme, tem a malandragem, aquele cara que passa a segurança. Mas você sabe que a primeira impressão... Ele não é um zagueiro rápido, mas ele é um zagueiro que está bem colocado. E outro, é um tanque aéreo, né, cara? Assim, ele ganha todas pelo alto, cara. E essa semana, especialmente, ele fez 2 jogos absurdos, né? Contra o Palmeiras, ele já foi, se não o melhor jogador do time, mas um dos principais jogadores na vitória do Allianz Parque. E hoje também jogou muita bola. E a primeira cruzou impressão... quantas bolas hoje no jogo? Acho que a única que acabou sendo o escanteio. Foi o gol do Vargas. Mas no mais... É uma outra que passou ali perto de algo, mas não... E a primeira impressão que eu tive dele foi péssima. Você falei, mas que zagueiro atrapalhado que o Botafogo foi buscar. Não, ele no começo do ano tinha isso. Ele dava umas chegadas meio fora do tom nos adversários, né? Enfim, o nível competitivo dele é muito alto, né? Desses gringos E o Arthur Jorge reposicionou a
forma como ele joga com o Bastos também, eu acho que ajudou muito também, né? Ele não vinha jogando com o Bastos no começo, era o Walter que estava começando. Mas aí o Arthur já pegou o Bastos. O Arthur já pegou o Bastos, já botou do lado do Barbosa, enfim, tudo tem um trabalho ali, né? Agora, que zagueiro para a história do clube, cara. Pois assim, porque é daqueles que o torcedor se identifica, né, cara? Claro. Vamos fazer o seguinte, então, vamos a Buenos Aires. Opa! Vamos a Buenos Aires, local da festa da torcida do Botafogo. Botafogo campeão da Libertadores 2024. Daqui a pouco tivemos um pequeno problema no sinal, mas já vamos conversar com os nossos companheiros que viram tudo de perto e vão sentir um pouco, porque é inevitável, né? No nosso estúdio lá em Buenos Aires, a torcida fica passando atrás o tempo inteiro e sempre quer passar o seu recado, mostrar a sua satisfação, o seu orgulho nesse momento. Com a conquista dessa Libertadores. Tivemos uma invasão de torcedores atleticanos e botafoguenses, mas o número de torcida do Botafogo era muito maior, né? Havia muito mais botafoguenses impressionante do que torcedores do Atlético. Eles fizeram algo, né? Foi o maior deslocamento de torcedores do Botafogo na história do clube, né? Por isso que eu digo, eu acho que é o maior dia da história do clube como torcedor, assim, sabe? É o maior dia da história do torcedor do Botafogo. Você falou bem, sem diminuir nada o que passou. Assim, não, mas é tudo isso, toda essa movimentação que a gente viu em torno do Botafogo, que a gente está vendo no Newton Santos, General, essa galera que invadiu Buenos Aires. Cara, isso é um negócio que vai se contar para filho, para neto, para bisneto, sabe? É livros que vão ser publicados sobre esse dia. E esses caras aí também vão contar tudo para os filhos, para os netos, o que eles viveram hoje no Monumental de Nunes. Ó. Já estão aqui com a gente Jéssica Sescon e Carlos Eduardo Mansur. Tudo bem, meus amigos? Bem-vindo ao Troca de Passes. Tô vendo que tem policiamento, né? Tá todo ali atrás, preparadinho. Tudo isso aí é para proteger o Mansur, na verdade. Porque senão os fãs tomariam conta dos nossos estúdios, pedindo fotos, autógrafos e tudo mais. Então a gente pediu uma segurança especial para o Mansur. Como é que tá a festa aí? Bem-vindos, Jéssica, Mansur. Tudo bem, Felipe? Prazer falar com você, com o Alex, com o Eric, todo mundo que está assistindo o Troca. Cara, a gente viu cenas impressionantes, assim, de uma explosão de alegria, de um desabafo, de um grito de campeão, mas era também um grito de desabafo que parecia resumir, acho que não o 2024 do Botafogo, né, mas o 2023, o 2024, talvez uma longa espera por um título de Libertadores na história do clube. Eu acho que a gente vai falar muito ao longo do programa do jogo, dos aspectos táticos, do plano do Botafogo diante da expulsão tão cedo, mas eu acho que, acima de tudo, essa história que se escreveu aqui, ela é uma história humana para ser contada a partir do ponto de vista do torcedor do Botafogo. Porque há momentos do futebol que é como na vida, né? Às vezes o tamanho da alegria reflete o tamanho do sofrimento, das feridas que estão abertas, de toda a caminhada, de tudo que se construiu nesse período. Por mais que o Botafogo tenha tentado, e era natural fazer isso na caminhada dessa temporada, evitar que se falasse de 2023, refutar temas sobre 2023, do ponto de vista do torcedor, esse desabafo que aconteceu após o jogo, e certamente de alguns jogadores, grande maioria não estavam, né? 9 titulares chegaram nessa temporada, mas convivem no ambiente de um clube, de uma torcida muito machucada. É muito bonito o Botafogo estar sendo campeão da Libertadores nesse momento, é uma história muito bonita, porque ela carrega todos os sofrimentos, todas as feridas que estão abertas desde o ano passado. Então eu acho que é uma história muito humana, essa história do Botafogo campeão da Libertadores, uma história humana para ser contada a partir do ponto de vista do torcedor do Botafogo. Não sei qual o ponto de vista que a Jéssica teve aqui, enfim, quais foram as impressões dela, mas para mim isso foi o que mais me chamou a atenção. O que a gente via das pessoas nos minutos finais do jogo, vendo chegar o momento do apito final, aquilo se tornando realidade, foi muito impactante. Justamente por aí, sabe? É muito bonito a gente presenciar esse momento. Me parece que o Botafogo ele está fadado a superar os desafios que o futebol vai impondo. Eu acho que são as dificuldades, que são os tropeços, que são as desilusões que vão forjando uma equipe campeã. E a gente vê um Botafogo que hoje ele é campeão com muita soberania, com muita tranquilidade, executando ao longo do tempo o time que talvez no Brasil, durante esse ano, jogou por mais tempo o melhor futebol do país. É um time merecedor de estar colhendo esses frutos agora, de um trabalho que vem sendo muito bem feito dentro do clube. É claro que é um clube que conta com investimento, mas o trabalho é muito profissional, de captação de talentos, de formação de um grupo. E esse grupo ele foi sendo forjado na dificuldade. O Botafogo internamente, nesses anos recentes, foi sendo forjado assim. É isso que cria uma equipe
campeão, ao meu ver. Ela precisa da dificuldade para hoje ela poder sustentar, vencer uma final diante de um adversário que também tinha muito poder técnico, que também era uma grande equipe com muita experiência e que tinha um jogador a mais por 96 minutos do jogo, por aí. Então olha só como é linda essa história que o Botafogo vai construindo agora. Eu acho que todas aquelas dificuldades, elas servem sim para esse grito de alegria agora, ele vem com muita força. Foi bonito de ver, estava todo mundo emocionado, a gente estava próximo dos botafoguenses no local do estádio e estava todo mundo chorando, porque eu imagino, aquilo vem de gerações, né? Aquilo passa de avô para o neto, as crianças podendo enxergar nos olhos dos pais, né? do seu pai ao seu lado, a emoção de poder comemorar finalmente um título de um Botafogo que mereceu chegar nessa final, que mereceu ser campeão. Claro que se o Galo tivesse conquistado também seria merecedor, mas tudo que esse Botafogo veio desenhando, veio passando, veio superando, é isso que deixa essa conquista tão bonita. É isso, sem dúvida nenhuma. E acho que a história do jogo, né? A gente vinha conversando aqui, Mansur, Jéssica e amigos, a história do jogo, ela trata muito do que tem sido o Botafogo nos últimos tempos, né? Porque são muitas as dificuldades, eu falava aqui com o Eric, com o Alex, Mansur, antes de você e a Jéssica chegarem, o torcedor do Botafogo estava muito machucado por 2023, né? O que aconteceu com o Botafogo ao fim da temporada passada é algo que deixa marcas, né? E deixou marcas, inclusive, para o início do trabalho em 2024 do Thiago Nunes, depois com o auxiliar, né? Depois a chegada do Arthur Jorge e o início de uma montagem. E poderia ter sido essa semana uma semana de desastre completo, caso o Botafogo não tivesse vencido o Palmeiras e perdido a final de hoje. Ou seja, tudo aquilo que foi vivido em 2023 estaria de novo hoje nos corações dos botafoguenses, só que de maneira ampliada, né? Mas ao contrário, o Botafogo supera os seus traumas e vence de maneira absolutamente merecida o jogo de hoje. Acho que tem uma questão, como você bem disse, uma questão emocional, né? Muito grande a respeito desse título. Sem dúvida, sem dúvida. É uma história que foi se desenhando, foi se construindo. Imagino como esse título bate assim, para o torcedor do Botafogo. Não há como ser insensível a isso, né? E no fim a gente tem um jogo que tem dois tempos naturalmente distintos, mas assim, é até um pouco cruel você julgar, dizer que o Botafogo eventualmente no segundo tempo terminou por ceder uma ou outra oportunidade ao Atlético. Como é que você vai exigir de um time que joga? Estava até fazendo a conta depois que a Jéssica falou. O jogo teve 5 minutos de acréscimo no primeiro tempo, 7 no segundo. Então o jogo teve 102 minutos, o Botafogo jogou 101. Exato. Com 10 jogadores. O Botafogo jogou a final inteira com 10 jogadores contra 11 do outro lado. E o primeiro tempo do Botafogo, é evidente que você não vai jogar uma final, já é difícil jogar uma final desse tipo sem você em algum momento do jogo precisar sofrer um pouco, defender a sua área, passar por um momento de maior dificuldade. Se você joga a final inteira com 10 jogadores contra 11, é evidente que esse momento vai chegar. O Atlético até teve uma, duas bolas em que ele podia ter empatado o jogo, teve o lance do Davidson, que o Atlético até acho que tem por que reclamar, mas a gente mais adiante pode falar disso. Mas o fato é que o primeiro tempo, especialmente, é uma demonstração coletiva do Botafogo, de domínio da situação, de capacidade de adaptação a uma situação adversa, que é muito impressionante, né? O Arthur Jorge parte de um plano, ao perder o Gregory com 1 minuto, ele parte de um plano que talvez nem fosse tão convencional, né? Ele não coloca um outro volante para compor, para mim, entendendo que o Atlético é um time que não constrói a partir de ocupação do meio-campo, de tentativa de estabelecer uma superioridade no meio. Ele vai tentando pesar a última linha, o jogo quase sempre por fora para cruzar. Então ele tratou de defender a última linha. Marlon Freitas entre Barbosa e Alex Telles, num espaço em que o Almada nem recompõe tanto, e também liberando o Almada para sair se o Botafogo eventualmente tivesse a bola. O Luiz Henrique fechava pelo outro lado, eram quase 6 jogadores da última linha, mantendo intacto os jogadores de frente para tentar gerar um pouco de perigo, né? Igor Jesus, Savarino e Almada, e por vezes a chegada do Luiz Henrique, e o Botafogo conseguiu ser muito estável no jogo, expôs até uma pobreza para mim de construção ofensiva do Atlético, que conseguia oferecer muito pouco. Segundo tempo, o Milito faz uma correção que é importante. Eu acho que a entrada do Bernard, ele passa a ter um homem jogando, o Bernard entra como a primeira entrada do Mariano no lugar do Lianco. O Mariano tem uma construção melhor na saída do que o Lianco, isso começa a aparecer.
o Bernard entra no lugar do Fausto Vera, mas jogando alguns metros adiante do Alan Franco, que tinha ficado como o único volante. A partir daí ele cria uma ameaça entre linhas, entre volantes e zagueiros do Botafogo. E um dos atacantes, por vezes o Paulinho, por vezes o próprio Vargas, por vezes o Arana vindo dentro, fazendo um trio de meio. A partir daí o Atlético começa a sobrecarregar onde o Botafogo tinha ficado mais frágil, que era a área em que ele tinha perdido um volante, obrigando o Arthur Jorge mais adiante, né, Jéssica, a reforçar o meio para tentar equiparar o jogo. Né? Mas, naturalmente, ia ter um momento de sofrimento, de que as pernas iam faltar. Ainda assim, o Júnior Santos, no fim, acaba fazendo o gol decisivo. Eu acho que a definição dessa partida, é claro, né, no segundo tempo o Galo teve muitas chances, teve chance com o Hulk, que a partir do momento que ele vai para o lado direito do campo, ele começa a participar muito mais das jogadas, ele é muito mais acionado, porque o Mariano construía por ali, e aí o Galo passa a melhorar, e até por povoar mais o meio campo. E aí o Hulk tem uma boa chance, que ele corta para dentro, numa bela defesa do John, depois mais duas boas chances claras, né, com o Vargas, que ele acaba desperdiçando, não consegue finalizar bem. Tudo bem, ali o Galo poderia ter empatado o jogo e ainda tem o lance discutível do pênalti que a gente vai falar mais à frente. Mas o primeiro tempo do Galo pesa demais. Eu achei que esse primeiro tempo, assim, o Galo acabou ficando suscetível ao resultado do adversário. Quando você tem um jogador a mais, fazer um jogo tão burocrático, tão pragmático, tão previsível, né, de passes laterais. Eu entendi qual era a estratégia do Galo. O Galo não forçava passes verticais para evitar perder a bola, porque o jogo que o Botafogo tinha era um jogo de tentar roubar a bola, né, fazer o desarme no meio campo e conectar rapidamente seu ataque, porque tinha um jogador a menos, isso no cenário do primeiro tempo. E aí o Galo fazia passes laterais e as jogadas que o Galo conseguiu chegar na área adversária foi muito criando pelos lados do campo. Então, mas isso eu senti falta. Poxa, é uma final de Libertadores da América, você tem um jogador a mais, vamos arriscar um pouco, vamos ser mais agressivos, vamos buscar o ataque. Claro que o Galo tinha a seu favor, né, um jogador a mais, e pela experiência tentou tirar o ritmo do jogo para tentar construir seu resultado, usando, né, a capacidade dos seus jogadores. Mas, poxa vida, eu achei um jogo muito morno no primeiro tempo para uma equipe que tinha um jogador a mais, que poderia ser mais agressivo, que poderia arriscar um pouco mais, tinha um jogador a mais na contenção, inclusive, para se defender. Então, ali o Galo acabou desperdiçando 45 minutos em que poderia ter feito seu resultado. O ano inteiro, né, Jéssica e amigos, o Atlético parecia um time sempre muito dependente do uso da largura do campo, Scarpa de um lado, Arana do outro, tentando fazer a bola chegar o mais rápido possível a esses homens de lado, abertos, para eles tentarem o cruzamento ou uma finalização. E hoje era um jogo que, em muitos outros jogos que pediam outras soluções, especialmente o jogo por dentro, o Atlético tinha muito pouco a oferecer. Isso no primeiro tempo fez muita diferença. O Arthur Jorge entendeu que era essa a fragilidade do Atlético, ele não precisava tanto bloquear, competir ali por uma superioridade à frente da área para tentar defender a frente da área, foi defender propriamente a área dos cruzamentos, e o Atlético não mudou a sua forma de jogar, não apresentou grandes alternativas, praticamente jogou fora 45 minutos de superioridade com 11 contra 10. E agora, de todo modo, é uma demonstração de consistência, de adaptação às circunstâncias. Eu ouvi até o Eric mais cedo, antes da gente entrar, falando como o Botafogo, na vantagem, se adaptou bem no jogo com o Palmeiras, e na desvantagem se adaptou hoje muito bem na final contra o Atlético. Um time que sabe se virar e sabe se estabelecer dentro dos jogos, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ver um pouquinho mais da festa dos torcedores do Botafogo, espalhados por todo o Brasil. A gente vai até Manaus agora, lá está o Rômulo Almeida. O Rômulo Almeida vai trazer detalhes da festa por lá. Chega mais, Rômulo, boa noite. Que legal. Boa noite, Felipe. Boa noite para todo mundo aí do Troca de Passes. Pois é, a festa do Botafogo aqui em Manaus foi realmente grandiosa para essa primeira conquista da torcida do Botafogo da Libertadores. Tô aqui com o torcedor botafoguense que tenho certeza que a espera foi muito grande e ele vai comemorar bastante hoje à noite, né? Hoje é a comemoração, não tem hora para acabar. A gente esperou muito por esse momento e esse é só o começo de uma era. A era Botafogo, pô! É isso. Aí você me complica. É tempo de Botafogo, pelo menos é isso que eles estão falando aqui. E aí estão comemorando bastante. E vai ser assim a noite inteira, Felipe, amigos do Sport TV. Mais de 1.500 pessoas compareceram aqui pra torcer. Fala com mais um torcedor aqui, ó. Você pode ir mais pra frente aqui? Esse título foi sofrido igual o Botafogo, sempre é pro Botafogo as conquistas. Isso é Botafogo, pô! Esperei 27 anos por isso! Esse título
Atlético, meu irmão que tá lá no céu, porra! Esse é o sentimento. Muitos torcedores aqui trouxeram objetos de familiares que sempre sonharam com esse título e hoje puderam comemorar. Então a festa aqui, Felipe, não tem hora para acabar. Provavelmente vai ser a noite inteira assim. Pessoal fazendo muita festa. Felipe, volto com você. Valeu, Rômulo. Cuidado que o pessoal vai tomar o microfone aí. O pessoal não tá nem precisando de microfone, na verdade, que eles estão gritando tanto que eu tô ouvindo aqui eles gritarem lá direto de Manaus. O torcedor tem que comemorar porque é um título histórico mesmo e os botafoguenses estão de parabéns. É um título para ser comemorado por muito tempo. O Mansur, a Jéssica estavam falando sobre as questões do Atlético, né? E acho que o jogo foi muito pobre do Atlético. E queria conversar com vocês também sobre as mexidas do Milito, porque me incomodaram demais as mexidas no intervalo. Se a gente pensar em tudo que o Atlético não vinha fazendo no primeiro tempo, e o Atlético é um time que ele se sujeita muito às bolas pelas laterais e cruzamentos na área. Ele tira o Scarpa, por exemplo, que é um dos caras que faz mais isso, estava muito limitado lá do lado direito. De novo, não pensa em trazer o Scarpa por dentro para tentar criar uma alternativa e coloca o Vargas. As mexidas não funcionam no aspecto da parte de criação do Atlético, né? Continua muito insistente nas bolas pelas laterais. No segundo tempo, com a pressão natural, o cansaço do Botafogo, carregava também nas pernas o jogo contra o Palmeiras na terça-feira, extremamente desgastante. Então faltou muito pro Milito, assim. As ideias não fazem com que o Atlético seja um time mais agradável de se ver jogar, que tenha outras alternativas que não essas que a gente falou. E não aconteceu só nessa final, né, Felipe? Esse é o ponto, eu acho. Bom, o Atlético chegou a 11 jogos sem vencer, né? É uma marca bem expressiva para um time que tem os jogadores que tem, né? E assim, por coincidências, assim, eu trabalhei em muitos jogos do Atlético esse ano. Eu comentei várias partidas do Atlético esse ano. E sempre me incomodou demais essa questão do Scarpa. Eu acho que o Scarpa é um jogador tão talentoso para ficar tão preso daquele lado direito, correndo em cima da linha praticamente, lá. pegando bola e botando na área ou virando o jogo, ou botando bola na área. Sem ajuda, né, Eric? Um jogador com a técnica que ele tem, com a capacidade de passe, de chute, de drible. E aí você tem jogadores como Scarpa, Paulinho, Hulk. Você não consegue associar esses jogadores quase nunca durante 90 minutos, sabe? Ficam jogadores distantes. Aí, no segundo tempo, ele tirou o Scarpa e pôs o Hulk pelo lado direito. Aí o Hulk ficou fazendo o que o Scarpa fazia. Só que o Hulk tem até um pouco mais de qualidade para fazer aquilo ali, né? É outro tipo de jogador. E aí conseguiu trazer para dentro 1, 2 bolas, cruzou, uma ele chutou com perigo e tal. Mas, assim, é uma maneira muito, muito pobre de jogar futebol, o Atlético, assim. Pouco repertório ofensivo, pouca variação de jogo, muito cruzamento para a área, cruzamento o tempo inteiro. Depois a saída do Daverson também, né? Se a gente pensar, não vinha fazendo um grande jogo, não vinha. Mas nesse universo do Atlético de bolas alçadas à área, ele até poderia colocar o Kardec, mas já está perdendo o jogo, tira um jogador mais defensivo e coloca os dois centroavantes para disputar essa bola. Você tem 2 laterais direitos no banco, o tio Mariano e o Sarabia, você só vai mexer nisso no intervalo. Quando entrou o Mariano, entrou bem no jogo. Entrou bem o Mariano. E aí você tem um lateral esquerdo como o Arana, ok, ele não vive uma grande fase. Pô, mas é um lateral que todo mundo sabe do potencial. Você não tem uma jogada de ultrapassagem para ele ir no fundo. Os cruzamentos do Atlético eram 90% é muito diferente, do bico da grande área, cara. É muito diferente do Lianco fazer isso. Claro, não é dele. Porque tem momento no jogo, a gente tem que ver, é por isso que eu falo, tem a escalação, tá bom, eu preciso saber a dinâmica, o que eu vou acabar conseguindo fazer para produzir. Uma coisa é posição, outra é função, né? Lógico, se eu não estiver produzindo com isso, eu preciso tirar algumas coisas de alguns jogadores, né, que você realmente traga resultado, cara. Eu não posso ficar naquela coisa quadrada, né, sabendo e vendo que não está dando resultado, né? Porque tem algumas individualidades que alguns setores do campo ele vai poder acrescentar algo. Então essa questão do Scarpa ficar só ali, depois o Hulk ficar só ali, o Hulk receber uma bola ali por trás, de repente chutar de frente pro gol. Uhum. Então é uma tem falta. Um jogador como o Paulinho, que é um jogador que sabe driblar, que tem o drible como característica. Cara, que jogo discreto. Discretíssimo, né? Você não consegue colocar o Paulinho hora nenhuma de mano a mano com um adversário, sabe? Você não consegue criar um mecanismo para fazer uma tabela, o Davidson fazer um pivô para alguém chegar batendo de trás. Cara, o Atlético não apresentou nada nessa final. Só esteve no jogo de maneira perigosa
porque o Botafogo perdeu um jogador com 40 segundos e teve a sorte de, no primeiro minuto do segundo tempo, fazer aquele gol. Porque se também não faz aquele gol, o Botafogo ia controlar o jogo como controlou. Foi? Sim, então foi um futebol ainda mais pobre do que ele já tinha apresentado nas finais da Copa do Brasil, esse né? jogo central, como ele traz o Marlon Freitas um pouco mais aqui Pra trás, né? Ele fica com Almada, Savarino e o Luiz Henrique vindo aqui, cara. Então, meio de campo, você pegar um exemplo, que o Hulk venha pegar uma bola, um arrancado, Paulinho venha pegar uma bola, dar um drible nesses caras, pra você tentar fazer. Não, ele tentava ainda aquele jogo de beirada de campo. Durante um bom tempo, no primeiro tempo, ficou o Lianco, o Batalha e o Júnior Alonso marcando o Igor Jesus. O Igor Jesus. Não precisava. Tem bastante o que ser dito sobre o Atlético também.